Oi, turminha! Hoje a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre o humanismo. Bom, galera, vamos fazer a correção dos exercícios do livro que eu passei na videoaula. Bom, vamos começar. Primeira questão: quando teve início o humanismo em Portugal e qual acontecimento determinou tal início? Nós vimos que o humanismo ele foi um período de transição da Idade Média para a Idade Moderna, que aconteceu na Europa, mais especificamente na Itália. Em Portugal, o marco inicial desse período vai ser a nomeação de Fernão Lopes como guarda-mor do Arquivo Real Português, em 1434. Segunda questão: quais foram as crônicas de Fernão Lopes? Bom, como a gente acabou de mencionar na primeira questão, Fernão Lopes, nomeado guarda-mor do Arquivo Real Português, em 1418. Porém, em 1434, ele foi elevado ao posto de cronista-mor e começou a escrever as histórias dos reis de Portugal. Embora ele tivesse como foco narrar as histórias dos reis, ele também aproveitava a oportunidade para se referir à vida social, levantar questões sociais, o que acabou sendo característico do humanismo. E apesar da sua produção a maior parte dos seus textos ter se perdido, as crônicas que se tem ainda conservadas são a Crônica de Dom Pedro, a Crônica de Dom Fernandes e a Crônica de Dom João I. Vamos para mais uma questão. Considere o trecho para responder a questão. Eu faço a leitura e vocês acompanham aí de casa. No final do século XV, a Europa passava por grandes mudanças provocadas por invenções como a bússola, pela expansão marítima que incrementou a indústria naval e o desenvolvimento do comércio com a substituição da economia de subsistência, levando a agricultura a se tornar mais intensiva e regular. Deu-se o crescimento urbano, especialmente das cidades portuárias, o florescimento de pequenas indústrias e todas as demais mudanças econômicas do mercantilismo, inclusive o surgimento da burguesia. Tomando-se por base o contexto histórico da época e os conhecimentos a respeito do humanismo, marque V para verdadeiro ou F para falso e assinale a alternativa correta. O humanismo é o nome que se dá à produção escrita e literária do final da Idade Média e início da Moderna, ou seja, parte do século XV e início do século XVI? Verdadeiro! Fernão Lopes é um importante prosador do humanismo português. Destacam-se entre suas obras Crônica del Rei Dom Pedro I, Crônica del Rei Fernando e Crônica del Rei Dom João. Verdadeiro! Talvez vocês fiquem um pouco em dúvida, porque aí tem prosa, né? Prosador. Ele era um prosador. Os textos que ele produzia eram escritos em prosa, as crônicas narrativas. Gil Vicente é um importante autor do teatro português e suas principais obras são Alto da Barca do Inferno e Farsa de Inês Pereira, também verdadeiro, né? Isso foi bem falado também na videoaula. Gil Vicente é um autor não reconhecido em Portugal, em virtude de sua prosa e documentação histórica não participarem da cultura portuguesa. Então, aí nada a ver, né? Não tem nada a ver com o que nós estudamos, não tem nada a ver aí com o que nós sabemos sobre Gil Vicente. Então, letra F, falso. Então, aí a alternativa correta seria a letra A. Bom, vamos para a nossa última questão. Essa questão foi do Enem, o Enem de 2011. Vamos ler juntos? Acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico,
Através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre... Gente, por favor, né? Aí é totalmente uma questão de interpretação. Letra A, fé e misticismo? Não, né? Ele fala aí ó, que a burguesia renascentista tinha a intenção de ampliar seu domínio sobre a natureza, sobre o espaço geográfico. Isso não tem nada a ver com fé e misticismo, não, tá? Pesquisa científica, invenção tecnológica, não tem nada a ver com fé ou misticismo. Ciência e arte? Sim, né? Ele deixa bem claro aí no texto que tenta buscar domínio sobre a natureza, sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica, da invenção tecnológica. E no final ele fala que os cientistas também iriam se aventurar, né, buscando conquistar a forma, o movimento, né? E no final até ele fala que deixa bem claro a expressão de sentimento. Então a gente sabe que as formas de expressar o sentimento que nós conhecemos, elas são artísticas. Então, mas só por precaução vamos ler as outras. Cultura e comércio? Não, em nenhum momento ele está falando aí sobre cultura, sobre comércio. Política e economia? Também não. Astronomia e religião? Piorou. Então, a resposta correta aí, galera, é a letra B, ciência e arte, tá bom? Bom, por hoje é só e até a próxima.